Como eu devo orar em uma situação em que eu penso que a injustiça está prevalecendo sobre aquele que é justo? Fique conosco nos próximos minutos sobre a vida de Abacuque, que tem nos ensinado como devemos orar. Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma, um canal para refletirmos juntas sobre a Palavra de Deus, a Palavra que nos transforma, a Palavra que edifica a nossa vida. E hoje, no segundo dia de reflexão com o tema Como eu devo orar, Abacuque, um profeta, nos ensina. Ele passa por 3 pensamentos diante da situação que ele estava, uma situação onde Deus diz que o povo de Deus seria levado cativo à Babilônia. E ele fica indignado com essa situação, dizendo: por quê? Por que o ímpio tem que prevalecer sobre uma nação que o próprio Deus escolheu como uma nação que pertence a ele? Mas o povo estava em pecado. O povo ele tinha um comportamento de ouvir a voz de Deus, pecava, se arrependiam, clamavam e voltavam a ouvir a voz de Deus e pecava novamente. Acredito que não seja muito diferente da nossa caminhada em algumas áreas da nossa vida que ainda não alcançamos a maturidade espiritual e que muitas vezes podemos sim tropeçar ou pecar, mas que precisamos nos entregar em arrependimento e dizer: Senhor, me perdoe e me ensine a ser cada vez mais parecida com Jesus Cristo, a ser transformada pela Tua Palavra. E foi isso que aconteceu com o povo nesse tempo. Eles pecaram e o Senhor aplica um juízo ali, dizendo que logo seriam levados à Babilônia, cativeiros em uma nação que não era deles. E Abacuque então fica indignado com essa situação, como já refletimos na parte 1, e vou deixar aqui nas descrições o link dessa primeira parte. E agora no capítulo 2, o Senhor responde a Abacuque, dizendo: Abacuque, por que está assim indignado? E a partir do versículo 2 diz assim: sobre minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido, ou seja, questionado. Abacuque então se coloca na posição realmente de um profeta, de um homem em oração, ouvindo a voz de Deus. E ele diz: estarei aqui, mas eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Eu preciso que tu fales o que o Senhor deseja com essa situação, porque até o momento eu estou indignado. E em alguns momentos nós começamos as nossas orações dessa forma, com indignação. É uma forma errada, mas algumas vezes começamos. Quando começamos, o que é preciso ser feito? É preciso fazer isso que Abacuque disse aqui. Senhor, estou aqui de joelhos orando por essa situação. Então me fale em nome de Jesus, que eu encontre graça diante de ti para ouvir a tua voz. E Abacuque encontrou graça diante de Deus e ouviu a voz de Deus. E no versículo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Então o Senhor diz assim a mim e a você: o que eu vou fazer, eu faço mesmo, porque está dentro do meu plano e o meu plano é perfeito, a minha vontade é perfeita. Por isso que ele pede para que tudo fosse escrito em uma tábua. Não tem como apagar. Vai ser realizado, vai acontecer. Quando nós colocamos uma causa no altar do Senhor: Senhor, o que o Senhor vai fazer? Senhor, qual é a direção? E o teu coração vai se enchendo da palavra de Deus, a sua mente vai formando algo diante daquilo que você tem vivido ali com o Senhor, ou Ele vai te mostrar na própria palavra, ou você vai terminar a oração e alguém vai conversar com você e você vai perceber que é Deus falando, ou você vai ouvir Deus falando da forma que você entenderá que é Ele, ou naquele momento, ali, em silêncio com Deus, o seu pensamento formatará algo que você entende que é Deus falando com você. Então, cada uma de nós tem a sua forma, e quanto mais nos estendemos em oração, quanto mais procuramos a conversar com Deus, mais entenderemos quando é o Senhor falando conosco. E continua aqui no versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, ou seja, vai acontecer, Abacuque.
Não adianta você ficar indignado, porque o povo sim será levado cativo para a Babilônia. É como se Deus falando, sim, essa doença pode se estender um pouquinho mais. Sim, ainda há um processo de aprendizado naquela situação. Sim, vocês ainda sofrerão algo, mas neste tempo vocês alcançarão uma maturidade espiritual que vocês nunca experimentaram antes. Então, para tudo há um propósito. E Deus continua a falar aqui. E até o fim falará. E não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Que o Senhor fala, vocês podem até achar que está demorando demais essa situação, que a minha misericórdia está tardando para com vocês, mas não pensem dessa forma. Se encham de fé e vivam por esta fé. Porque o tempo que acontecerá já está determinado e o tempo que se estenderá essa situação também está determinado. Então, o Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas. E nós nos colocamos diante dele como dependentes da fala dele, como dependentes da vontade. E é isso que Abacuque fez. Então, em uma oração, mesmo que no momento você não esteja entendendo o que está acontecendo naquela situação, mesmo que você suba até uma indignação, questionamentos em teu coração, você diz, Senhor, me perdoa, mas eu quero aqui me colocar como dependente da tua palavra, dependente da tua vontade e ouvir a tua vontade para esta situação, para que a minha oração continue direcionada pelos teus pensamentos, Senhor. Eu quero alinhar os meus pensamentos, as minhas falas, as minhas palavras com o pensamento do Senhor. Então, quando há um alinhamento, nós vivemos o que está em 1 João, capítulo 5, que diz que tudo que nós pedirmos, segundo a vontade de Deus, Ele ouvirá. E ele continua então dizendo isso, que o justo viverá pela fé. Aquele que se coloca no altar do Senhor, aquele que vive na dependência de Deus e que sabe que tudo que ele faz é perfeito, viverá por esta fé que nós temos na perfeição de Deus. Mas o Senhor diz assim, eu sou amor, mas eu também sou justo. E diante do pecado do povo, as consequências acontecem. Aquele que deseja usar acima do poder que eu tenho dado, ou seja, aquele que viver com o coração ensoberbecido, ou seja, achar que é melhor que Deus e que pode mais que Deus, cairá. Então, o Senhor começa a falar assim com Abacuque, que nessa situação, o ímpio, que você acha que está prevalecendo, ele cairá, porque ele conduzirá a situação achando que é mais do que Deus, se comportando na tentativa de querer ser mais que Deus, mas isso não é possível. E o Senhor então coloca aqui 5 ais para esse povo da Babilônia, para o rei, dizendo assim, ai daquele. E ele fala aqui no versículo 6, ai daquele que multiplica o que não é seu. Então o povo seria levado para a Babilônia, na condução e na direção de Deus, mas os babilônicos usarão de um poder que o Senhor não concedeu a eles. Ele diz aqui no versículo 9, o segundo ai. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ou seja, foram instrumentos de Deus para mostrar ao povo que estava em pecado, mas esse instrumento também cairá lá na frente, porque desejarão ser mais do que Deus. E no versículo 12, ai daqueles que edificam a cidade com sangue. E continua no versículo 15, ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, ou seja, que faz mal ao seu companheiro. E no versículo 19 desse capítulo 2, o último ai. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e para a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Pode isso existir? Ou seja, enganar as pessoas. Então, ai daqueles que se colocam acima de Deus. Ai daqueles que não respeitam e não vivem segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus tem falado. Então, Deus fala assim para Abacuque, Abacuque, calma.
Tudo é um processo. O ímpio não prevalecerá. Ele momentaneamente acredita que vence, mas não vence, porque o mal não vence o nosso Deus. Deus é maior que todas as coisas. Deus tem um processo para fazer todas as coisas, mas Ele prevalecerá. E se você está com Ele, se a sua oração está segundo a vontade dEle, a sua petição prevalecerá. É assim o nosso Deus. E Abacuque entendeu. Nesse segundo momento de Abacuque então tem um pensamento de entendimento dos planos de Deus sobre aquela situação. Ele para ouvir. Ele fala com Deus: Deus, eu quero te ouvir. Então na sua oração, você diz assim: Deus, eu quero te ouvir. Eu quero saber a tua direção. Eu quero entender e viver os seus planos. E foi isso que Abacuque fez. Para que no terceiro momento de Abacuque comece a orar de uma forma direcionada sobre aquela situação que o povo viveria, que é o cativeiro na Babilônia. Por isso, continue conosco na terceira publicação desta série de reflexões, Como Eu Devo Orar. Porque o Senhor falará conosco como devemos orar quando temos o entendimento do plano de Deus sobre uma situação. Vou deixar os links na descrição e aqui a playlist desta série. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te direcione no momento de oração. E se inscreva neste canal, que é um canal para transformar a nossa vida, porque são reflexões na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.